Se não estamos conscientes dos nossos traumas, então não estamos livres. Se a gente não cuidar dessas dores, é como uma ferida aberta no corpo. Se a gente não curar dessa ferida, se a gente não limpar, se a gente não tratar, tomar um inflamatório, anti-inflamatório para limpar esse pus, para tratar essa inflamação e passar uma pomada cicatrizante nessa ferida, ela não vai cicatrizar. Se a gente não passar por esse processo de cura, de transformação, ela não vai cicatrizar. Quando a ferida ela não cicatriza, ela continua a doer, ela continua a crescer e ela continua a trazer muito sofrimento para a nossa vida e para todo mundo que está ao nosso redor. Mas, por outro lado, se a gente cuida disso, ela deixa de ser uma ferida aberta e passa a ser uma ferida fechada, cicatrizada. Vão ficar apenas marcas do que nós vivemos. E nós vamos poder olhar para essas marcas e lembrar. Vai fazer parte da nossa história tudo isso que a gente viveu, mas ela não vai doer tanto a ponto de impedir a nossa vida, impedir o nosso desenvolvimento e impedir que a gente tenha uma vida autêntica, uma vida plena, uma vida feliz. O trauma, ele é gerado após um evento muito estressor. E a palavra trauma, ela surgiu porque os homens voltavam da guerra e eles tinham os mesmos sintomas, o mesmo terror, o mesmo medo de quando estavam na guerra. É como se eles já saíssem da guerra, eles estivessem em casa, mas a guerra não saiu dentro deles. A guerra permanecia na cabeça, no coração, atormentando e trazendo muito terror. Esse nome trauma veio, né, desses sintomas advindo, desses momentos, desses eventos estressores, e que geravam muita dor, muito sofrimento e principalmente impedia essa pessoa de viver, de continuar a jornada. Ela não conseguia mais, os homens que voltavam da guerra, né, que eles não conseguiam mais ter uma vida conjugal saudável, não conseguia mais trabalhar de forma saudável. Então, o trauma, ele afeta todos os âmbitos e aspectos da nossa vida. E é o que nós estamos vivenciando hoje. E eu vou te perguntar, o que o trauma tem a ver com vícios? O que o trauma tem a ver nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos e na maneira como nós criamos os nossos filhos? É disso que nós vamos falar hoje. E é importante a gente trazer para a pauta dessa nossa conversa a carga de subjetividade que tem a ver, né, com a maneira com que cada pessoa digere, com a maneira com que cada pessoa lida com os traumas. Porque, às vezes, a gente... Eu não sei se isso já aconteceu com você, Kaline, ou com você que ouve a gente, mas eu, às vezes, quando eu converso com outras pessoas, né? Essa semana mesmo aconteceu isso. Eu conversei com uma pessoa e ela me contou uma parte da história dela, que inclusive tem muitos pontos de semelhança com a minha história. Mas, assim, foi muito mais traumático. Essa pessoa viveu situações muito mais traumáticas do que eu vivi. E, às vezes, eu tenho uma sensação, assim, às vezes eu penso assim, meu Deus, mas eu não deveria sentir tudo isso que eu sinto, ou que eu senti no passado a respeito das coisas que aconteceram na minha vida, a respeito dos traumas que eu vivenciei. Porque, olha só, essa pessoa viveu isso, tem gente que vive dessa forma, tem gente que vive coisas muito piores do que eu. Eu não sei se você já sentiu isso, mas isso me atravessa várias vezes. E me atravessou essa semana por conta dessa conversa que eu tive com essa pessoa. Mas aí eu quero que você saiba, e quando me vem é como se fosse uma espécie de culpa pela maneira como eu senti, né, determinadas coisas que aconteceram na minha história. Mas sempre que eu sinto isso, eu me lembro de que cada uma de nós, cada pessoa tem uma forma de sentir, tem uma forma de interpretar,
né? E é exatamente isso que o doutor Gabor fala, né? Que o trauma não é em si o que aconteceu, é o que aconteceu dentro de você pelo que aconteceu. É como você vivenciou aquela situação, como você interpretou aquela situação. Então, o trauma é uma experiência muito subjetiva. E eu estou falando isso, Kaline, porque ao ter consciência de que o trauma é uma experiência muito subjetiva e que cada pessoa vai sentir de uma forma, vai ter consequências diferentes, ao a gente entender isso, a gente precisa também abraçar, né, o respeito com cada pessoa. Porque talvez você esteja conversando ou convivendo com pessoas aí ao seu redor nesse tempo de pandemia e você não tem paciência, você acha que ela já deveria ter se levantado, ela já deveria estar melhor daquilo que aconteceu, né, em relação à dor dela. Mas cada pessoa sente de um jeito, a intensidade é muito única, né? E isso não significa que nós não temos a oportunidade de se levantar, de nos curarmos, de traçarmos esse caminho de restauração mesmo, né? De cura, como a gente estava falando aqui. É possível, mas está implícita essa ideia da subjetividade, da importância da gente se respeitar nesse processo. Tem pessoas que falam assim: fulano viveu uma situação traumática e deu a volta por cima. Ciclano viveu a mesma situação traumática, o mesmo evento estressor e entrou em depressão. Mas o que aconteceu? Por que uma pessoa conseguiu superar aquela dificuldade, aquele sofrimento, e a outra teve dificuldade de superar? A capacidade de superar traumas e adversidades e dificuldades chama resiliência. Mas isso a gente não pode dizer, por exemplo, que uma pessoa foi mais resiliente do que a outra. Porque a gente não pode fazer esse tipo de comparação, porque cada pessoa é única e cada um tem recursos diferentes dentro de si. Viveram situações diferentes. Então, nós duas podemos viver a mesma situação, só que como cada um vai interpretar o que aconteceu vai ser diferente. E eu não posso, como você falou, eu não posso julgar. O que eu tenho que fazer é acolher essa dor, acolher esse sofrimento, essa pessoa que foi extremamente afetada, profundamente afetada por aquele trauma. Eu preciso acolher, eu preciso cuidar dessa pessoa, ajudar essa pessoa. Porque se essa pessoa, ela recebe o cuidado devido, ou seja, se eu ajudo aquela pessoa a cuidar daquela ferida que está aberta, como um médico, né? O médico faz quando a gente está com a ferida, o enfermeiro faz. Se eu ajudar, né, juntas, vamos superar aquele trauma. O que a gente não pode fazer é jogar para debaixo do tapete, como se nada tivesse acontecido e como se aquela dor não existisse dentro de nós. É o que nós chamamos hoje de entorpecimento. Quando o vício, o trabalho, as drogas, o dinheiro, sexo, todo tipo, consumismo, todo tipo de vício, demonstra uma incapacidade de lidar com algum sofrimento. Então, quando a gente vai falar de vício, a gente não tem que perguntar por que aquela pessoa é viciada. A gente tem que perguntar assim, qual a dor que está escondida atrás daquele vício? Porque o trauma, a dor, que motiva a pessoa ao vício, que leva a pessoa para aquela situação. Porque ela precisa se entorpecer, ela precisa estar anestesiada para não sentir aquela dor, aquele sofrimento, para não reviver aquele trauma que ela sofreu, seja na infância, seja na adolescência, seja no momento passado ou no momento presente. O que acontece, gente, é que o passado e o presente, eles se entrelaçam. Eles estão a todo momento conectados. Não existe presente sem o passado, porque as nossas ações hoje, elas são motivadas por sentimentos, pensamentos, crenças. E essas crenças vieram de onde?
elas não nasceram da noite para o dia. Elas vieram no decorrer da vida, na nossa história de vida. E começou lá. Começou lá quando nós estávamos dentro da barriga da nossa mãe. Lá a gente lá no nosso sistema nervoso já consegue se conectar com sensações através do que a nossa mãe vivencia durante a gestação, no momento do parto. Então começa lá atrás. Por isso que a gente precisa tanto observar os traumas, porque eles talvez estejam sendo motivo do nosso vício ou das nossas decisões e escolhas equivocadas na vida, ou do nosso adoecimento físico, com as somatizações, com as doenças psicossomáticas, que são doenças de ordem psicológica, né, mas que se manifestam no corpo, ou de doenças mentais, como transtornos psicológicos, crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo, compulsivo, toque e muitos outros, manias. Então, é tão importante a gente cuidar do que aconteceu lá no nosso passado, para que hoje a gente viva de maneira mais autêntica. Tem uma frase de Lia Luft que eu acho muito linda e expressa tudo isso que a gente está falando, que diz assim: a infância é o chão sobre o qual caminharemos o resto dos nossos dias. Olha a importância da gente cuidar da infância dos nossos filhos, porque tudo começa lá. Interessante, né, que as pessoas que mais amamos, ou talvez as pessoas de quem mais esperamos cuidado, acolhimento, amor, são as pessoas que mais provocam traumas, né? Você pode até pensar assim, mas é claro, porque são com essas pessoas que a gente convive mais. Sim, mas também tem essa questão da convivência, mas tem essa questão da não consciência, porque existem, apesar de nós estarmos num tempo de muita informação, de educação mais ampliada e acessível, existem muitas pessoas com crenças equivocadas em relação à educação dos filhos, né? A maneira como se trata uma criança. Existem pessoas ainda apegadas à maneira como elas mesmas foram criadas, ou como os seus antepassados foram criados, por talvez não terem tido a oportunidade de se questionarem a respeito. Porque tem muitas pessoas, sim, que são guiadas, é muito interessante isso no documentário. Algumas pessoas, elas são guiadas pela sua dor e elas nem se dão conta. Por isso que o que a Karine falou, quando a gente interpela uma pessoa que é viciada, que tem algum vício muito destrutivo, né? Porque tem alguns vícios que são destrutivos, né, Karine? Mas que são as consequências, de certa forma, são menos visíveis e menos terríveis, né? Mas o que eu quero dizer é que, de fato, o que guia, né, as pessoas nessa trajetória do vício é a dor. E tem muitas pessoas que não se percebem, não se veem, não têm consciência nenhuma de si. O julgamento que a sociedade faz em relação aos vícios. Porque tem uma das crenças relacionadas aos vícios é que a pessoa não sai do vício porque ela não tem vontade, porque ela não quer. E não é tão simples assim. E um outro viés, né, de julgamento é tratar o vício apenas como uma doença. Mas é como se, a partir dessas crenças que a gente tem relacionadas ao vício, relacionadas aos traumas, a gente marginaliza as pessoas. E a gente trata da dor delas, às vezes como a gente trata com a nossa própria dor, de uma maneira superficial e de uma maneira punitiva, fugitiva, porque afinal de contas a gente não quer sentir dor. A gente não quer, é desafiador você se olhar no espelho
e sentir, vivenciar essa dor, né? Então, uma das defesas é a gente fugir, fazer de conta que ela não existe. Ah, eu já vivi 15 anos da minha vida, 20 anos da minha vida assim, por que eu não vou conseguir viver mais, né? Então, o que você acha, Kalene, sobre essas crenças e como que nós que estamos, você que está ouvindo aqui a gente, né? Como que, a partir dessa ampliação da nossa consciência sobre esse assunto, o que a gente pode fazer com a gente mesmo e com as pessoas que nos cercam? O trauma, ele é como se fosse uma cebola, né? E a nossa vida ali, a autenticidade, a nossa autenticidade. Por que a gente quer tanto curar os traumas? Porque quando a gente cura os traumas, a nossa autenticidade, a nossa verdade, genuinidade, ela aflora, sabe? E aí a gente consegue viver com plenitude, não aprisionada. Porque é como a cebola, que tem várias camadas, várias cascas, né? E aí você precisa ir tirando a casca, tira outra casca, e lá embaixo, por trás de toda essa armadura, de toda essa casca, tá a nossa autenticidade. E a gente só vai conseguir se a gente tirar essas camadas, são essas armaduras que nós usamos para a gente viver. Então, quando a gente não trata essa dor, e a gente se entorpece, vai para o mundo do vício, ou a gente vai para o mundo da negação, não, isso não teve nada a ver, isso que aconteceu já passou, é passado, isso não vai interferir em nada na minha vida. Quando a gente tem uma atitude assim, de negação e de entorpecimento, né, é como se tivesse tudo bem resolvido, mas não tá. Porque a gente, Daisy, tem um aspecto que é consciente, né, que a gente tá ali tomando escolhas e conscientes dessas escolhas, mas existe um aspecto em nós que é o aspecto inconsciente e que a gente não se dá conta de que ele existe e de que ele está presente na nossa vida e nas nossas escolhas o tempo todo. Então, essas dores, esses traumas que não foram curados e superados, não foram tratados, porque eu acredito que existem traumas que não são superados, né? E aqui na pandemia a gente vai ver muito isso. A morte de um ente familiar muito querido. Eu não acredito na superação daquele trauma, porque aquele trauma, a dor daquela perda vai doer para sempre. Para sempre. A pessoa ela vai aprender a conviver com aquela dor. Mas dizer que a dor vai acabar, vai passar, não vai. Porque o amor àquele ente querido era profundo demais. E a dor da saudade da perda é profunda demais. Então a pessoa ela vai tratar o trauma. Eu vou aprender a lidar com esse sofrimento que eu sinto. Aprender a conviver com essa dor que eu sinto. É isso. Mas dizer que ela vai acabar, não vai. Então, por isso que eu falo, eu não gosto de falar de superação. Existem traumas que são superados, sim. Mas existem traumas, esses são trabalhados, né? Mas não curados, trabalhados. Eu acredito nisso. E aí, a gente precisa trabalhar essas dores, porque elas nos afetam sim. A gente consciente desses impactos ou não conscientes. O fato de você não estar consciente daquela dor, daquele trauma que você viveu, né, não impede o impacto negativo que ele tem nas tuas decisões e na tua vida diariamente. Entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui também que eu acho assim muito interessante sobre como que a gente pode lidar com o trauma e como que a gente pode impedir que uma ação, um evento estressor se torne um trauma na vida das crianças, dos nossos filhos. Um exemplo é que uma menina de 12 anos, eu vi essa história no livro. Essa menina de 12 anos, ela chegou no prédio da casa dela e ela entrou no elevador e o porteiro
foi lá e mexeu nas partes íntimas dela, abusou dela. E aí ele mexeu lá e ela ficou muito nervosa e acabou que ele saiu, mas ele mexeu. Isso foi traumático, né? Isso foi invasivo demais para ela. E ela, com muito medo, se sentindo ameaçada, e ela subiu e foi falar com o irmão que estava sozinho em casa. O irmão, na mesma hora, ouviu, acolheu a dor dela, validou o sofrimento dela, o sentimento dela, a experiência que ela teve, né? Deu colo. E aí não julgou, apenas acolheu ela. E quando o pai chegou em casa, eles contaram para o pai o que tinha acontecido. O pai imediatamente validou a dor dela, acolheu ela, deu colo e depois desceu lá embaixo, deu uns murros no homem, no porteiro, expulsou ele do condomínio, do prédio, e ele foi demitido. E ela se sentiu justiçada. Ela se sentiu protegida. Ela se sentiu... me defenderam. Foi feita justiça. Eu fui acolhida. Eu fui recebida com amor. Eu fui validada. O meu sofrimento foi validado. E aí essa menina cresce e ela relatou esse problema que ela teve na adolescência com o psicólogo. E o psicólogo achou muito interessante a maneira como ela contava. E ela falava o seguinte, que aquilo não teve impacto negativo na vida dela. Por quê? Ela disse assim, olha, eu tenho um relacionamento conjugal com meu esposo tranquilamente, tudo bacana. E nos meus outros relacionamentos conjugais, isso não interferiu de nenhum modo. Na verdade, eu lembro disso apenas como algo que aconteceu, não com dor e sofrimento. E o psicólogo ficou assim, inquieto, porque foi um evento estressor. Como assim um evento que deveria ser traumático não foi para ela? E não teve uma repercussão negativa na vida dela. O que foi que aconteceu de diferente? Aconteceu que no momento do evento estressor, essa menina foi validada. Ela foi acolhida. Houve justiça. Entendeu? Então, é diferente daquela menina que foi estuprada e aí teve uma audiência pública virtual em que os juízes a condenaram, colocaram ela que era vítima como acusada, como se ela fosse... Eles moralmente a acusaram de ter sido estuprada, porque ela usava roupas curtas nas redes sociais. O promotor a condenou, a julgou, o advogado, o juiz. E aquela menina, eu esqueci até o nome dela. E até hoje o processo dela anda na justiça, né? E aí o juiz deu que foi um estupro culposo. Ele estuprou, o acusado estuprou sem ter a intenção de estuprar. Para defender ele, rico, até inventar um novo termo jurídico, ele inventou para defender o acusado. E essa menina até hoje, na justiça, tentando provar, com todas as provas explícitas, que ela foi vítima de um estupro. Imagine a dor e o sofrimento e o trauma que essa menina carrega e todos os danos do evento estressor que ela viveu, que foi o estupro, e de todos os outros eventos decorrentes da não validação, de desacreditarem nela, de acusarem moralmente, de tirar ela do lugar de vítima para o lugar de culpada. Entendeu? Tá aí a diferença. Então, a maneira da gente cuidar dos nossos filhos para que eles não desenvolvam traumas é essa. Caiu, machucou, aconteceu qualquer tipo de evento estressor, acolha a criança. Valide o sentimento, o sofrimento, a dor. Escute a criança. Acredite no que a criança diz. Sabe? E se essa criança, ela for cuidada na hora certa, no momento do evento estressor, ela for acolhida, amada, protegida, defendida, ela não vai interpretar aquele evento como traumático.
vai ser apenas um evento que ela viveu. E uma marca que ficou, mas que não gera dor. A diferença está aí. Até mesmo porque não existe vida sem situações difíceis. Por mais que seja um contexto favorável, por melhores condições que uma criança, um adolescente tenha de vida, vão existir situações frustrantes, situações de não amor, né? Situações de violência, não violência brusca, que eu estou dizendo aqui, um abuso sexual, né? Um abuso físico. Mas, às vezes, a violência está implícita na maneira de comunicação, por exemplo, no professor na escola. Às vezes, escolas excelentes têm professores que se comunicam de uma maneira violenta. Autoridades que se comunicam de uma maneira violenta. Então, a vida, né? A nossa vida, ela vai ser marcada por situações assim, desafiadoras. Agora é isso aí que você falou, né, Karine? Os pais se posicionando dessa maneira, com apego, né? Com amor, com acolhimento. A criança, porque quando a criança passa por uma situação de violência, uma situação traumática, por exemplo, na escola, na rua, e os pais agem de uma maneira dura. Esses dias eu vi um vídeo, fiquei parando aqui porque me veio a imagem na mente. Eu vi o vídeo de um menino que estava brincando num muro. Não sei se você viu esse vídeo. E tinha um buraco no muro. Ele colocou a cabeça dele no buraco desse muro e ele não conseguia sair. Não conseguia tirar, passou tempo e não conseguiu tirar. O menino estava desesperado, sem conseguir sair, com a cabeça lá presa. E aí, de repente, chegou um monte de gente. E o povo compartilha esse vídeo dando risada, viu? Porque chegou para mim assim, dando risada. Como se fosse um vídeo engraçado, de humor. Se juntou um monte de gente para ajudar esse menino a sair daquele buraco. Quando conseguiram, a mãe bateu nele na frente de todo mundo. Para dizer assim, isso aqui é para você aprender a nunca mais fazer isso. Porque como é que você coloca a sua cabeça no buraco, no muro? Eu fiquei horrorizada quando eu vi aquilo. E aí o povo chegou para mim no Instagram, inclusive. Tipo assim, essa mãe é raiz. Essa é uma mãe raiz. Eu fiquei chocada. E eu falei assim, eu não consigo dar risada. Eu respondi para a pessoa que mandou para mim. Eu não consigo dar risada de uma situação dessa. Então, essa situação que eu estou contando aqui para vocês é o contrário do que Karine ensinou agora. É o contrário do que a gente deve fazer quando as nossas crianças chegarem, né, os nossos filhos chegarem, reclamando que tropeçou, que deixou cair o copo no chão, ou que um colega ridicularizou ele na escola, na rua. É o contrário que a gente tem que fazer. Se coloque no lugar dessa criança. Né? Se coloque no lugar. Como você se sentiria ao passar uma situação difícil, de dor? Como você se sentiria chegando em casa, contando essa situação, por exemplo, para o seu esposo, e ele dando risada da sua cara e dizendo assim, bem feito, isso aí é para você aprender, para você nunca mais fazer igual. Como que você se sentiria? Tem uma outra frase do Garbot que fala assim, as crianças não se traumatizam quando se machucam. Elas se traumatizam porque ficam sozinhas com suas feridas. E sabe o que é triste, gente? É a naturalização da violência. Sabe? Antigamente, antes da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher era naturalizada. Ela merece apanhar do marido. Olha, briga de marido e mulher, não se mete a colher. E quando a gente via um homem batendo uma mulher, a gente falava assim, não, mas alguma coisa deve ter acontecido, alguma coisa ela fez para merecer ter apanhado. Era naturalizada a violência. E com a criança, era ainda naturalizado. E eu levanto uma bandeira nas redes sociais, no meu trabalho, na vida, a bandeira de não bata na criança. Que a criança, ela não merece ser vítima de nenhum tipo de violência. Porque muitas vezes o pai e a mãe não cisca nem o dedo, mas fala coisas terríveis
que vão marcar a vida daquela criança para sempre. Palavras malditas, violência verbal, ameaças, xingamentos, violência psicológica. Então, existe todo tipo de violência e eu sou contra todo tipo de violência contra a criança. E eu me coloco na defesa das crianças porque elas não têm recursos suficientes, nem recursos psicológicos, nem físicos, para poder se defender. Violência contra a criança, para mim, é covardia. Porque a criança, ela não tem recursos para se defender sozinha. Se um outro adulto não for lá para protegê-la, ela não consegue se proteger sozinha. Entende? Então, a criança, isso é multigeracional. Vai passando de pai para filho. Então, a violência que essa mãe sofreu da mãe, dos pais, ela vai perpetuando na vida dos filhos. E às vezes até sem querer, você acaba repetindo os mesmos comportamentos que seus pais tiveram com você. Os mesmos, mesmo não querendo, mesmo falando assim, eu vou ser uma mãe diferente. Mas se você não cuidar das dores emocionais que habitam em você, da criança interior ferida que existe dentro de você, se você não cuidar do abandono que você sentiu, da rejeição que você sofreu, do desamparo, da negligência, das violências e abusos que você sofreu dos seus pais, ou que sofreu de outros cuidadores na infância, você não vai ser capaz de criar filhos emocionalmente saudáveis, porque você está doente. Uma mãe doente não é capaz de criar um filho saudável. Essa mãe precisa se tratar. Ela precisa curar as feridas emocionais do passado e da infância que ela teve. Porque só assim ela será capaz de criar um filho emocionalmente saudável. Porque se ela não elaborar, não curar as feridas, ela vai perpetuar, ela vai propagar para as outras gerações aquilo que um dia ela recebeu. É multigeracional. É um círculo vicioso que vai passando de pai para filho. Mas se você foi tocada de alguma maneira com essa mensagem e decidiu, não, eu preciso me tratar, eu preciso curar das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus traumas, se você buscar cuidar disso, da ferida que habita em você, você vai conseguir fazer diferente do que os seus pais fizeram. Você vai conseguir, você não vai repetir, você não vai perpetuar o que você sofreu. Mas você vai estar criando, levantando uma bandeira e vai estar criando uma geração diferente. Uma criança com muito menos dor do que a dor que você carrega, com muito menos sofrimento, com muito menos traumas do que aqueles que você carrega dentro de si. Porque a gente não dá o que a gente não tem. A gente não pode dar ao outro aquilo que a gente não tem dentro da gente. Por isso esse chamado, essa convocação. Eu estava escrevendo hoje uma legenda ali de uma publicação e me veio essa palavra, né? A maternidade é uma convocação para um retorno à própria história. Quando a gente tem essa coragem de retornar à nossa história, porque por mais que a gente não assuma, por mais que a gente não procure ajuda para lidar com as nossas dores, a maternidade vai tocar na nossa história de alguma forma. Não adianta. Vai tocar na nossa história, vai tocar no nosso jeito de ser, no nosso jeito de responder, no nosso jeito de lidar, vai tocar na maneira como nós fomos tratados, a nossa criança, né, vai tocar em nós. Então é uma convocação. E eu quero te fazer essa pergunta, será que você tem sido guiada pela sua autenticidade, pela sua essência, por quem você é, na verdade? Ou será que a sua vida tem sido guiada pela sua dor? Talvez é uma dor tão grande que você nem tem consciência, que você nem tem clareza. Mas, de certa forma, isso tem guiado a sua vida, guiado as suas decisões. Muito cuidado, porque a gente não gosta de ouvir que a gente é limitada, né? Eu ouvi e achei muito interessante isso.
Porque nós somos incríveis, nós somos maravilhosos, nós somos inteligentes, nós somos fortes, nós somos capazes, nós somos criativas. Mas a nossa percepção da realidade é uma percepção limitada. Porque eu olho a realidade a partir do que está dentro de mim. Eu olho a realidade a partir de um ponto. Eu não consigo ver tudo, eu não consigo entender tudo. Né? Até já vou aproveitar e deixar aqui para você a sugestão. Assista um filme, leia um livro chamado A Cabana. Ele exemplifica muito bem isso aqui que a gente está falando. Às vezes eu julgo o outro, mas eu nem sei o que está passando na vida do outro. Estou vendo aquele comportamento, mas eu nem sei o que está causando aquele comportamento. Né? A gente não consegue ver tudo, né, gente? Então, eu passei por esse processo de ressignificar a minha história, de ressignificar a maneira como eu me via, né? A maneira como eu via os homens, como eu via a própria vida, a maneira como eu enxerguei a minha mãe também nesse processo todo, o meu pai, né? Então, assim, se eu não tivesse feito esse movimento de cura, de enxergar a dor, e assim, as dores, às vezes a gente enxerga um pedacinho, né? Aí a gente vai ganhando força, cura um pedacinho, daqui a pouco a gente enxerga outro pedacinho e a gente vai cuidando, a gente vai curando. Mas é importante que você faça esse movimento, porque senão pode ser que a sua vida e a sua história inteirinha seja guiada, direcionada pela dor que está aí dentro de você. E isso não vai influenciar somente a sua vida, vai influenciar a vida dos seus filhos, a vida do seu esposo, a vida de todo mundo que está contigo. Porque a gente somos seres coletivos, né? A nossa vida afeta a vida do outro e vice-versa. A autenticidade é uma necessidade de sobrevivência. Então a gente precisa curar toda dor, todo sofrimento, tratar da nossa infância, da criança interior ferida que existe dentro de nós, de todos os traumas que nós vivenciamos. A gente precisa curar, a gente precisa liberar perdão, a gente precisa se liberar, agir com autocompaixão, conosco em primeiro lugar e depois com o outro, com aqueles também que nos feriram, né? Com os nossos pais, talvez que foram negligentes, talvez foram omissos, talvez nos rejeitaram, nos abandonaram, enfim. Eu não sei qual tipo de violência você sofreu na tua infância, na tua adolescência, ou talvez não foi uma violência explícita, mas uma violência implícita, através de um abandono, desamparo, de uma negligência, de omissão dos seus pais, de uma total ausência, né, seja física ou afetiva. Eu não sei. Mas o processo de cura está no relacionamento. E eu estou falando do relacionamento com a gente mesmo. E depois do relacionamento com o outro. E aí eu preciso curar disso para eu alcançar a minha autenticidade e a plenitude na vida. E quando eu alcanço isso, isso é expandido. E é como se fosse um copo que vai enchendo, enchendo, enchendo e transborda. Transbordando na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. O que nós não podemos deixar é que esses traumas e essas feridas permaneçam abertas. De maneira nenhuma. E eu tô me sentindo tão leve. É difícil falar de trauma, gente, mas depois que você fala, você fica tão mais leve. Fala. É verdade. Gente, um beijo para você. Espalhe essa mensagem para outras mulheres. Espalhe essa mensagem para outras mães. Compartilhe essa live, né? Acompanha a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, Kaline Salim, nosso canal aqui no YouTube. Então, a gente está aqui com o nosso coração engajado para ajudar você a se mover, ajudar você a ser você. A ser você e construir cada vez mais uma história linda para você mesmo, para sua vida, para sua família, enfim. Um abraço carinhoso
A gente se vê. Tchau! Até a próxima. Tchau.